Se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: todos. O moço lá, o rapaz que fazia a cerimônia do casamento, foi chamado e alguém provou o vinho e disse: todos. Chamou o noivo: todos. Põe primeiro o vinho bom, e quando já beberam bastante, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este é o primeiro dos seus sinais miraculosos. Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então eu disse no Novo Testamento, Jesus vem para reafirmar o casamento, dar uma autenticação, assinar o casamento deve ser feito. E o casamento era feito. E só que o cristianismo ele sofreu muitas mudanças, e foi muito valorizado. E foi do cristianismo para cá, foi de Jesus para cá, e foi levantado no valor da mulher. O movimento feminista que nós conhecemos hoje, o cristianismo é de Jesus para cá, ele veio valorizar, e o casamento tomou uma envergadura muito grande. Mas a pergunta é: por que Deus está tão envolvido, tão empenhado na cerimônia ou no casamento? Uma boa pergunta, né? Por que Deus está tão envolvido? Não era só criar o ser humano e deixar? Nós vamos ver dois tópicos, bem rápido, por causa da hora, a gente tem hora, Primeiro, porque ele tem propósito. Esses são propósitos divinos, não são propósitos nossos aqui, são propósitos divinos. Primeiro propósito, é o que nós falamos, então em Gênesis 2:18, é companheirismo ou complementação, um completar o outro. Propósito, esse propósito de Deus. Primeiro, companheirismo. Não é bom que o homem seja só. Ele viu que Adão estava sozinho. E não é difícil de pensar, Adão, olhando todo o universo, famílias, não de seres humanos, mas dos animais crescendo, multiplicando, e ele não tinha com quem conversar, com quem falar, não tinha uma companheira. Companheirismo. Então, o casamento resolve isso. Companheirismo. O melhor que o filho ou a filha é tratado em casa pelos pais, falta algo. Isso foi feito assim. Deus fez assim, graças a Deus. E um complementa, um completa o outro, E é bom que isso aconteça. Mas deixa eu ler 2 versículos. Coríntios, Paulo dizendo: o homem não foi criado por causa da mulher. Podia ser o verso no plano de Deus. E como é o primeiro capítulo de quem criou macho e fêmea. Na verdade tinha Adão. Mas a mulher foi criada por causa do homem. Deus viu que ele estava só, foi lá e buscou. Foi lá, tirou uma das costelas, foi e fez a mulher e entregou a ele. Mas deixa eu ler o verso 11. Todavia, nem o homem, nem a mulher são independentes um do outro. Um depende do outro. Como? Adão não teve pai, não teve mãe como nós temos. Mas daí para frente, todo homem e toda mulher, um depende do outro. Se eu nasci de uma mulher. Se a mulher nasceu de um. É assim. Então, um depende do outro. E isto no Senhor, diz Paulo, e isto em Deus. Não estamos independentes, nós somos dependentes em um outro. Um complementa, um completa o outro. 2, satisfação amorosa.
Fala assim, multiplicador, né? E experimenta, conhece, por favor, está aqui, no casamento, né? Você vai conhecer a expressão do amor, o tamanho do amor, o quanto ele é, o quanto ele pode e o que ele faz. E quando casa sem amor, fica difícil. Quando o casamento é feito por interesse, quando o casamento é feito por dinheiro, o casamento é feito por uma outra coisa, um outro propósito, então ele não resolve. Deixa eu ler outro versículo. São muitos textos bíblicos a gente lê. Alguns deles, a Bíblia diz assim para o casal: goza a vida com a mulher, e com ela, com o homem que você ama, todos os dias da sua vida. Viva a vida, vive intensamente. O casamento é para satisfação no amor. O amor é completo. O amor muitas vezes não resolve só com um abraço. Ele precisa de algo mais. Casamento. Casa. Agora, qualquer ação fora do casamento, para nós cristãos, no cristianismo, lá envolve todo o cristianismo, é extra, e a gente tem nome para isso. Quarto propósito, terceiro propósito de Deus: propagação do ser humano. Todos cresciam, multiplicavam. Adão não multiplicava. Deus traz a mulher e diz: crescei e multiplicai. E todo casal tem um filho, tem 2 filhos, tem 3 filhos. Tem quantos filhos querem? Graças a Deus, né? Estamos hoje numa sociedade inteligente, né? Compreende as coisas, e o ser multiplicado por 20, por 30, eu estava lendo essa semana, um dos reis de Israel, e 40 filhos, me assustava um pouquinho. Passado, foi o passado, mas a ordem é propagação do ser humano. Gênesis 1:20, crescer e multiplicar. Então todo casal sabe por quanto deve multiplicar, né? 1, por 2, por 3, por 4, ora, graças a Deus. Preservação da pureza natural. Aí é o versículo de Paulo, né? Todo ser humano precisa ser moralmente, sexualmente puro. Casamento resolve esse lado. Se não há casamento e há seres humanos, se não há casamento e há seres humanos, isso teria virado um grande prostíbulo. Perdoe a palavra, mas é isso. E o casamento resolveu isso. Casa e viva um para o outro. E é no cristianismo, um para o outro. Não tem dois, não tem segundo, não tem terceiro. Nós cristãos sabemos disso, né? Preservação de pureza. Aí a 2 Coríntios 11:2. Ambos devem viver assim. 5, quinto, para estabelecer o lar. Mateus 19. Deixa o homem e seu pai, deixa a mulher e seu pai, a sua mãe, os dois formam um novo lar, uma nova família, para a formação do lar. Se não casam, não tem compromisso e os filhos aparecem, mas não tem lar. Então, em casamento, estabeleceu isso: a moradia, a casa, o nome, a família. Aí seria bom ler na Efésios. Último, o meio de propagar o reino de Deus. E grande parte das religiões usam isso, né? Agora, todos nós preocupamos com isso. O filho ser criado nos caminhos do Senhor. Aí se cumpre provérbios, né? Crio o menino na doutrina, na disciplina do Senhor. E se aí o caminho leva lá? É assim a palavra de Deus. Então, a igreja é também uma bênção nessa área, né? Eu tenho 4 filhos, os 4 filhos hoje casados. É a nossa preocupação quando foram namorar e você, meninas crentes. E quem é católico? Quem é espírito? Quem é testemunho de Jeová? Trabalha assim. Os muçulmanos muito mais levam a sério. E no meio de propagar a Deus, o casamento,
Então, eu sempre prego aqui e falo isso na área de evangelismo. Eu não tenho compromisso mais de estar evangelizando. Fazendo por que outros não fizeram. Eu tenho minha família, minha esposa, meus filhos, casaram com famílias diferentes, e a orientação crime no evangelho, então eu fiz a minha parte. Se todas as famílias fizessem isso, veio cumprir o propósito de Deus. Por que Deus veio no casamento? Porque tinha propósito. Ali, Deus veio pelo menos 3 deles. São muito. Por que Deus veio no casamento? Para que o casamento, nas causas básicas, fosse algo feliz. O casamento seja feliz. Que causas básicas? Deus entendeu nisso. Vamos ver uma coisa? Rapidinho. Eu disse rápido, gastei 15 minutos no outro. Vê se gasta 10 aqui só. Primeiro, piedade dos cônjuges diante de Deus. Deus tem empenhado nisso. É uma causa básica para que o casamento seja feliz. Vamos ler o texto? Vamos. Diz a palavra, Provérbios: a graça é enganosa e a formosura é passageira, e dura 20 anos. A açúcar acontece, o corpo engorda, o homem realmente engorda. É difícil, né? Mas diz o texto, vamos ler o texto todo? Enganosa é a graça e passageira é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa é exaltada. E o temor do Senhor na vida do casal é algo que vai fazer o seu casamento ser muito feliz. Temor a Deus. Grave isso. Deixando isso para Mel, para Verônica, mas para todos nós esta noite que já casamos, temos esposa, temos dificuldade, desentendemos. Amém? Segundo, amor pleno. Amor completo. Vamos repetir essa palavra. O amor, Provérbios 10, 12. O amor cobre todas as transgressões. Temos que multidões de transgressões, diz todas. É claro que a Bíblia não passa por cima de pecado, coisas que enegrecem o casamento, né? A sociedade, a igreja, o compromisso de ambos e quando ele está fora. Não se trata disso. Mas há coisas pequenas. O que leva os casais ao divórcio e mais tarde reconciliar é por não ter perdão ou amor. Aqui diz amor pleno, amor total, amor completo. A dificuldade de entender, já juntos, cônjuges de entender. Uma recomendação, né, que eu sempre dou, né, é calar na hora da dificuldade. Não pode deixar de falar, não deve deixar de falar. Não dá para falar hoje, fala amanhã. Não dá para falar amanhã, fala na terça-feira, na quarta, mas fale. E quando falar, é preciso ainda saber falar. Como falar? As palavras que vão empregar. Amor pleno. Deixar, a pessoa o outro pode entender que não faz diferença. Faz diferença sim. Não gostei. Mas como você fala isso? Dando vida. Eu mando nessa casa amor, a Bíblia do texto. Então diz o amor cobre todas as transgressões. Eu preciso levar isso no coração. Eu, Nelson, Verônica e todos nós. O amor, em nome do amor. Você perdoar o outro, dizer, não pode acontecer, isso não pode acontecer. Mas hoje não vai levar isso mais. 3. Maturidade dos dois. Um casamento onde uma é criança é difícil. É muito isso. É preciso cabeça no lugar,
o pensamento no lugar, a conversa no lugar, tudo no lugar, porque senão dá errado. A gente vê nas entrevistas, quem viu na entrevista de ontem, quem hoje veio, bem tarde à noite, ontem, pelo repórter, um casal, eles falando sobre finança. O homem e a mulher estavam muito tranquilos diante da cama, porque as finanças haviam dado errado e por certas palavras eles estavam descontrolados. Pode ser televisão, mas eu fiquei pensando, é que não dá certo para os dois e eles estão ali agora diante da cama, tem que aparecer e dar certo. Não. Maturidade. É conta, foi lápis. É conversa de família, vai lá e resolve. É interferência, a família resolve. Maturidade. Conversando, muita conversa dá certo. Maturidade é a palavra certa. Terceiro. Quarto, a gente fala por aqui. Ajustamento. Casamento e ajustamento. A gente usa a palavra casamento, mas é ajustar um ao outro. A sua ideia, a ideia dele. O seu pensamento, ao pensamento dele. Entende? Quando eu casei, eu não gostava de sopa. E minha esposa sempre compartilha aquele sopa, parece que tem de propósito. Amém. Aí os 3 dias que ele pega para os versinhos, depois você põe no prato, e hoje não tem sopa. Ajustamento. É ajustar. E não é ruim. É difícil quem não gosta de chicória casar com alguém que gosta de É difícil fazer uma coisa que você não gosta de fazer. Não faça, mas ajuste. Então, o casamento tem alguns segredos, algumas coisas que são surpresas. Descobre depois. Não descobre no namoro, não descobre no noivado, não aparece os dois. Se cuidam para não mostrar, para não deixar tudo. Mas depois aparece. Aí precisa de ajustar. Olha, tinha isso para ele, mas você não falou disso. Amém. Que Deus abençoe. Deixar a palavra com os irmãos, com os amigos. Como é o supermercado? Estava com frente com os dois. Vocês já nos ouviram, né? Por meia hora. Os dois homens nos ouviram agora. Eu quero ler a palavra. Lindo a palavra. Porque é lindo a palavra que a gente casamento do juiz veio lá e disse 2 palavras, você nem pensou em estar casado. Eu lembrei meu irmão, fui casado e ela disse, eu já estou casada. Foi muito rápido. Aqui eu tive a palavra de Deus, responsabiliza, fala, assim demora um pouquinho, as pessoas conversam, gostam de festa, vai lá. E eu lembro que no versículo, se casamento demorado, eu sempre gostei da administração da palavra. E um falou, olha, dá para você falar um pouquinho dele, esse casamento. Amém, amém. O que diz a palavra? Paulo diz então assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo ele entregou por ela. É notório a explicação de Paulo, sempre chama atenção, que ele diz ao homem: ame a sua mulher. Não faça essa recomendação à mulher. É a recomendação da palavra ao homem: ame a sua mulher. O homem tem facilidade de amar. Ele ama 1, 2, 3, 4, troca, né? E as mulheres não têm essa facilidade. O amor na mulher ele nasce e cresce. O homem, ele experimenta, cultiva. Da maneira que ele esquece de conhecer, ele vira toda a cabeça. E a palavra então de Paulo é: ame. E ele fez uma comparação, ele deu um parâmetro. Como Cristo amou a igreja. Difícil, né? Difícil.
Ele deu duas medidas. A segunda medida, Jesus se entregou pela igreja. Você pode fazer isso? Ao ponto de morrer pela esposa? Difícil, né? Mas essa é a exigência de um casamento para você. Amar, não com experiência, não praticando dia a dia, não, amor mesmo, lá dentro do coração. Aí você descobre daqui a 3 meses, 4 meses, daqui a um ano, eu pensei que a senhora vai para a oração. Não descobriu nada errado, vai para a oração. Vai pedir a Deus. Devia ter descoberto antes, mas descobriu tarde. Casamento de igreja evangélica. Casamento da igreja cristã não pode ser subido. Meu Deus. Casamento de crente. Não estou praticando outras leis de você. Não lutamos para isso. A divórcio não gosto nem lá, cara, não gosto das leis. Se eu nunca vi casamento divorciado, já fiz casamento divorciado. Na nossa cabeça não está fechado. Agora, o casamento é um estado eterno. É para sempre, até que a morte nos separe. É assim. É aqui na igreja e lá o Paulo faz também. Até que a morte nos separe. Porque aqui, pegando só que eu não estava tanto, eu disse, vá para a oração. Vai jejuar, vai buscar o Senhor, vai para o aconselhamento. E descobrir o que você errou. Ame a sua mulher. A mulher, o conselho da palavra para a mulher, vós mulher, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. É a recomendação de Paulo aos Coríntios. A mulher ser submissa. A palavra em português, no nosso idioma, parece não pegar bem, deixa-se em segundo plano. E tudo que falar aqui é pejorativo. Tudo que eu falar, a mulher foi feita em segundo lugar. Jesus tinha uma mulher depois em segundo. Tudo que eu falar, ela foi tirada do homem, ela foi feita por causa do homem. Todo eu já li. É pejorativo, é aceitar no casamento. E depois de casar, você descobre. Sem ele não dá certo. Se ele tivesse aqui, só hora que seu pai chegar e falar, moço, você passa mais tarde que meu marido não está abaixo. Liga para o meu marido. Ele é assim. Ele resolve tudo. É a sociedade que é assim? Não é a sociedade que é assim. Foi feito assim, Deus fez assim. E se Deus fez assim, é melhor aceitar assim. Você quer dar certo. Então, a comunicação do homem, Paulo foi ao extremo com ele. Ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e entregou por ela. Nelson, ame a mulher como Jesus amou a igreja. Eu não tenho outra palavra para dizer. Verônica, esteja sempre disposta a vencer. Verônica, não seja chamada de senhor, né? Sim, senhor. Não precisa. Mas sempre isso funcionando, está certo. Eu disse lá nos propósitos de Deus que uma das causas é maturidade. É preciso ter a cabeça no lugar e saber a posição que nós estamos. Amém? Eu acho que não precisa alugar a minha palavra aqui com Deus. Isso é claro. Eu já vi outros casamentos. Conhecem a palavra, conhecem a Bíblia, a frequentar a escola dominical, frequentam a escola dominical. Isso é claro. É a exigência mínima. Mas eu gasto uma hora para falar com cada um. Nelson, como não veio para o casamento, para sair daqui casado. Eu quero ouvir, eu quero ouvir o compromisso do irmão para com a sua noiva. Gostaria de me responder assim, Nelson. Você recebe Verônica como sua legítima esposa para viver com ela no santo estado do matrimônio, segundo que foi ordenado por Deus. Você
promete amar, honrar, cuidar dela na enfermidade, na saúde, e rejeitando todas as demais mulheres, e ser fiel a ela enquanto os dois viverem. Amém. É muito especial, muito solene. E a decisão aqui não é diante do juiz, não é diante do pastor, é diante de Deus. Verônica, você recebe Nelson como seu legítimo esposo, para viver com ele no santo estado do matrimônio, segundo o que foi ordenado por Deus. Promete amá-lo, honrá-lo, obedecer a ele e cuidar dele na enfermidade, na saúde, e rejeitar todos os demais homens, ser fiel enquanto os dois viverem. Gostaria que a igreja estivesse de pé, nós vamos orar pelo casal. Pedindo a Deus sobre a igreja. Gostaria que você fizesse rezar. Querido Pai, neste instante, estamos, ó Pai, consolidando o propósito de Nelson e Verônica quanto ao casamento. Eles já têm ido hoje, Pai, ao cartório e ali feito o que a lei pede. Agora, Pai, estão diante do ministério, diante do sacerdote, ó Pai do Senhor, para realizar o propósito da Tua palavra. A igreja do Senhor tem pedido que casem perante o Senhor. E temos falado a eles a Tua palavra. Temos falado a eles, ó Pai, do compromisso de um para o outro. E temos perguntado também a disposição deles. E tudo, Pai, tem sido conforme manda a Tua palavra. E nessa hora, Pai, em nome de Jesus, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida de Nelson, sobre a vida de Deus, para que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, venha ungir essas vidas, venha ungir estes corações e unir-nos e santificar-nos para o propósito que eles têm formado no coração, de ser uma bênção um para o outro, de ser uma bênção para a família, de ser uma bênção para a tua igreja, de ser uma bênção na sociedade. Pai, em nome de Jesus, abençoe os teus filhos. Eu te peço, por amor de Jesus. Amém. Amém.
Amém? Tem minhas mãos no par de aliança. E a gente sabe muito a história. Há muitas histórias sobre as alianças. Mas o nosso Deus é um Deus de alianças, de pactos, de acordo. Lembrando aí os irmãos, né?